finalmente inaugurando esse canal para falar da vida e obra de Arthur Schopenhauer. E nesse primeiro vídeo do canal eu vou falar sobre a bibliografia do autor, os livros que ele publicou em vida. Não foram muitos. O primeiro livro nada mais foi que a tese que ele obteve o título de doutor em filosofia. O título, A Quádruplice Raiz da Razão Suficiente. O título é um pouco esquisito, a mãe dele também achou. Ocorreu até aí uma conversa entre os dois, que hoje em dia é bem conhecida, depois eu conto. Mas ele tem uma explicação simples para esse título. Ele disse: nada acontece no mundo sem que haja uma razão suficiente para ser. Então, Schopenhauer, aqui nessa época, ele tem 25 anos de idade, quando ele publica essa tese. E a mãe dele era uma famosa escritora de romances e diários de viagem, nessa época que ela já vendia muito livro. Então, com a tese entre as mãos, ela lê o título, né? Ela acha estranho e ela fala para ele: isso aqui deve ser alguma coisa para farmacêuticos? Schopenhauer se sentiu ofendido, ficou chateado, né? E respondeu para ela: será ainda lido quando não restar nenhum exemplar de sua obra, sequer num sebo, e a senhora só será lembrada por ter sido a minha mãe. Realidade hoje, né? Acontece que Schopenhauer, ele sempre teve convicção, ele sentia que ele seria de alguma forma relevante ao mundo e que o nome dele, a obra dele seriam eternizada. Ele sentia isso desde menino. Então, quando ele publica essa obra, Johanna, ela já é uma escritora famosa e ela inaugura um salão literário para receber as pessoas do ramo. Escritores, famosos, artistas. E uma dessas pessoas que Johanna recebe, que passa a ficar muito amigo dela, é Goethe. E Schopenhauer, ele mandou uma cópia dessa tese para Goethe. Depois que Goethe leu, ele achou extraordinário e quis conhecer Schopenhauer pessoalmente. Então eles acabam se conhecendo justamente aí, no salão literário da Johanna. Aqui eu já estou falando da segunda obra do autor, tá? Então, ele passa a conversar com Schopenhauer e ele percebe que se trata de um jovem inteligente. Ele convida Schopenhauer, que passa a frequentar a casa dele, então eles começam a conversar sobre as teorias, principalmente sobre a teoria das cores, porque Goethe, ele dedicou 20 anos da vida dele ao estudo das cores. E ele conversa com Schopenhauer, mostra para Schopenhauer a sua pesquisa, seus estudos, tudo, né? E então, quando Goethe publica a obra com 3 volumes, A Teoria das Cores, Schopenhauer, logo depois ele publica sobre a Teoria das Cores, que nada mais é ele discordando das teorias de Goethe, quase o livro todo, tá? Então, essa foi a segunda obra do autor. E Goethe deve ter achado ele um presunçoso, né? Porque Goethe nessa época ele já tinha uns 62 anos, ele já era super respeitado. E Schopenhauer era um jovem e até então recém-formado. E, no entanto, Schopenhauer, ele age como ele já fosse aí um gênio da filosofia, mas tudo bem, né? Aí acontece o seguinte: vem a terceira obra do autor, que ele desenvolveu essa obra em 4 anos, e a sua obra-prima, a sua obra principal, que contém as suas metafísicas, o mundo como representação. Essa obra é sensacional. E então ele mesmo recomenda a leitura do seu primeiro livro, a tese de doutorado, como prefácio da sua obra principal, embora não esteja nela contida, tá? E agora eu vou falar da quarta obra do autor, que foi o complemento da sua obra principal, Sobre a Vontade da Natureza. Essa edição, esse complemento ocorreu já quase 15 anos depois da publicação da obra principal, né? E Schopenhauer, ele sofreu muito aqui, ele ainda estava sofrendo porque a sua obra foi ignorada. Ele vai fazer depois algumas outras edições, poucas edições, né?
E a quinta obra do autor foram 2 ensaios de 2 concursos que ele participa. O primeiro concurso, pela Sociedade Norueguesa, com o título Sobre a Liberdade da Vontade Humana. E ele ganha esse concurso. O melhor texto que fosse enviado receberia um prêmio. E ele fica ansiosíssimo esperando esse prêmio. Nunca teve muita paciência com nada, na verdade. Mas ele fica batendo no consulado norueguês para saber se o prêmio dele chegou. E nisso ele já enviou o ensaio para o segundo concurso da Sociedade Dinamarquesa. E ele envia também uma carta, porque ele tem certeza que ele vai ganhar. E nessa carta ele diz o seguinte: solicito que me informem da vitória o quanto antes, o que pode ser feito pelo correio. No entanto, o prêmio eu gostaria de receber por mala diplomática. Ai, que fofo, né? Pois é, acontece que ele não ganha esse concurso, gente. Ele não ganha, mesmo sendo o único que enviou o texto. Ele não tem concorrente. Aconteceu que a sociedade dinamarquesa ficou escandalizada com o que ele escreveu, principalmente em relação aos filósofos contemporâneos dele, Fichte, Schiller e principalmente Hegel. Então a sociedade dinamarquesa não dá o prêmio para ele. E depois, mais tarde, ele publica esses 2 ensaios no único volume, com o título Os 2 Problemas Fundamentais da Ética. Bom, a sexta obra do autor, sua obra é essa aqui, Parerga e Paraliponema. Esse livro aqui são pequenos escritos filosóficos, tradução Rosana Jardim Candeloro. Ele foi publicado faz pouco tempo, tá? É de 2016 essa edição aqui, mas foi a primeira edição. Uma coisa que eu esqueci de falar, Schopenhauer, ele demorou muito para ter suas obras traduzidas no Brasil. Tanto que a sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, teve tradução no Brasil só em 2005. Nos anos 90, 80, quem quisesse conhecer suas obras, teria antes que aprender o espanhol ou procurar por edições em outras línguas que pudesse ler, ou francês ou espanhol. E sobre a quádruplice raiz da razão suficiente, essa tradução aqui é pela Unicamp, de Gabriel Valadão Silva, e o legal é que tem tanto em alemão, a página em alemão e português, é assim o livro inteiro. Então, Parerga e Paraliponema, também um nome esquisito aí, né? Mas traduzindo do latim, significa suplementos e crônicas. Ele atinge o grande público com essa obra, porque não tem as complexidades de sua metafísica. Ele escreve sobre fatos do cotidiano e relaciona esses fatos com a filosofia dele. E ele também dá a opinião dele sobre diversos assuntos. Através dessa obra, ele fica conhecido na Europa toda, embora antes disso ele já tivesse alguns poucos e fiéis seguidores, que eram estudantes de direito, de filosofia, juristas, mas assim, conhecido mesmo, ele ficou através de Parerga e Paraliponema. Essa obra, Parerga e Paraliponema, ela foi retalhada pelas editoras e tem vários livros que hoje nós vimos aí na Amazon e nas livrarias com os títulos Metafísica do Belo, a Metafísica do Amor, a Arte de Escrever, a Arte de Lidar com as Mulheres, a Arte de Ter Razão. E o mais famoso deles, que ficou até muito conhecido na época dele, que ele publicou, Aforismos para a Sabedoria de Vida. Eu vou ler só um pedacinho dele aqui para vocês terem uma noção, ó. Sobre a saúde. A saúde sobrepuja todos os bens exteriores em tal medida que um mendigo saudável é verdadeiramente mais feliz do que um rei doente. Um temperamento calmo e jovial, nascido de uma saúde plena e de uma constituição afortunada, um entendimento claro, vivaz, penetrante e preciso, uma vontade moderada, branda e, por conseguinte, uma consciência tranquila. Esses são privilégios que nenhuma posição ou riqueza podem substituir. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui. Schopenhauer, ele escreveu muito, nem tudo que ele escreveu ele publicou.
Depois que ele morreu, foi encontrado então os seus escritos póstumos, né? E esses escritos se tornaram livros. Um desses livros foi publicado pela editora com o título A Arte de Insultar. Até foi o primeiro livro que eu li dele, por volta do ano 2009, 2010, quando eu passei a conhecer o autor e me interessar por ele e suas obras. Então, nesse livro está um pouco explicando o que aconteceu. Vamos ver o que ele escreveu sobre a sociedade dinamarquesa, que não deu prêmio a ele. Se o objetivo das academias fosse o de reprimir a verdade, tanto quanto possível, de sufocar a inteligência e o talento com todas as forças, de manter vigorosamente intacta a fama dos fanfarrões e charlatões, teria correspondido a tudo isso a sociedade dinamarquesa de maneira primorosa. E escreveu ainda sobre Hegel. Ele escreveu bastante, ele não escreveu só isso, mas para não estender muito o vídeo, eu dei uma resumida. Olha, Hegel, destruidor de papel, de tempos e de mentes. Na Alemanha, Hegel, um charlatão repugnante, estúpido e escrevinhador de disparates sem igual, conseguiu ser aclamado como o melhor filósofo de todos os tempos. Milhares de pessoas acreditaram nisso firmemente por vários anos, inclusive fora da Alemanha, como a sociedade dinamarquesa que se declarou contra mim para defender a glória dele. Declaram aos quatro ventos e o fazem com descaramento incansável, que aquela cabeça tão comum, um charlatão, é o maior filósofo que o mundo já teve. Quando se chega ao ponto de uma academia estrangeira querer proteger aquele filosofastro como o melhor dos filósofos e até se permitir insultar o homem que, honesta e destemidamente, opõe-se à glória falsa, usurpada, comprada, inventada, ruim e degradante, o caso agrava-se. Bom, dá para perceber aqui pelo que ele escreveu que ele ficou furioso e com razão, né? E, bom, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu acho que eu não estou esquecendo nada. O próximo vídeo eu pretendo falar sobre a infância do autor, quem foram seus pais, como Henrique Schopenhauer e Johanna Schopenhauer se conheceram, como foi os estudos do jovem Arthur. Aguardo vocês então no próximo vídeo.